De regresso à terceira e última parte do Contacto Direto, especialista afeta o Hospital Central de Maputo, alerta para consequências irreversíveis da automedicação. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que, em todo o mundo, mais de 50% de todos os medicamentos receitados são dispensáveis ou vendidos de forma inadequada. Cerca de 1/3 da população mundial tem carência no acesso a remédios essenciais e metade dos pacientes tomam medicamentos de forma inadequada. Muitos são os fatores que levam as pessoas à automedicação e o diretor do Departamento de Farmácia Hospitalar no Hospital Central de Maputo aponta as experiências individuais ou intersubjetivas. Uma das coisas, ou uma das principais razões que fazem com que as pessoas façam automedicação é o surgimento de uns sintomas de uma determinada patologia que sejam similares aos sintomas que talvez essa mesma pessoa viu num familiar, num amigo ou num vizinho e que de alguma forma tratou com sucesso. Então, a pessoa acha que também fazendo automedicação pode eliminar esses sintomas. A outra situação também que pode fazer com que as pessoas façam automedicação é naquelas situações em que acham que, por exemplo, não tem tempo, ou até pode ser mesmo uma falta de tempo subjetiva, não é? Então, tem uma farmácia por perto e a pessoa acha que pode ir lá adquirir medicamentos para poder tratar esses sintomas. A outra situação também é quando as pessoas não têm, por exemplo, uma unidade sanitária por perto, não é? E pode fazer com que de alguma forma também façam automedicação. Recorram às farmácias por perto, não é? E que façam automedicação. O também farmacêutico diz que, em princípio, todas as doenças deveriam ser tratadas numa unidade sanitária, mas admite algumas enfermidades cujos medicamentos podem ser administrados sem a prescrição médica. De alguma forma, todas as doenças devem ser tratadas numa unidade sanitária. Esta é a recomendação que eu queria deixar em primeiro lugar. Mas, no nosso contexto, sim, existem algumas doenças, aquelas muito mais simples, como gripes, resfriados, não é, que podem ser tratados com analgésicos muito simples, não é? Onde entra paracetamol e outras substâncias são adicionadas, que é para poder combater, que não precisa necessariamente de uma receita médica. Mas mesmo assim, se não consegue a resolução dos sintomas num curto período de tempo, falamos de 2 ou 3 dias, a pessoa deve ir a uma unidade sanitária para ter uma ajuda efetiva. E a outra situação é quando a pessoa, por exemplo, tem lesões simples em casa, faz trabalhos, por exemplo, domésticos, corta-se, pode ir a uma farmácia, não é? Comprar álcool ou outras substâncias antissépticas, trata aqueles pequenos ferimentos, pequenas lesões. Agora, se forem lesões, por exemplo, grandes ou massivas, a pessoa tem que ir a uma unidade sanitária. A resistência antimicrobiana continua a ser apontada como uma das principais consequências da automedicação. Uma das principais consequências, não é, que podem advir da ingestão de medicamentos ou antibióticos sem que haja uma orientação médica é a resistência, não é? Porque às vezes a pessoa administra medicamentos na tentativa de tratar uma bactéria, não é? Ou de um agente infeccioso, mas que muitas das vezes nem é a certeza da bactéria que está a causar essa patologia. Então, usar um medicamento talvez nem é muito efetivo e as bactérias sempre têm seus mecanismos de resistência. E no dia em que a pessoa, por exemplo, tem uma doença que precisa de agentes sejam muito mais efetivos, ou por causa da exposição prévia, a pessoa pode não conseguir uma resolução efetiva. Nessas situações, precisa muitas das vezes de medicamentos que sejam um pouco mais caros, não é? E que às vezes as pessoas não têm condições para poder adquirir. Há cura ou não para as doenças decorrentes da automedicação? Arthur Nhanengue esclarece. Em princípio, as patologias decorrentes da automedicação dependem, né? As patologias decorrentes da automedicação, algumas podem ter cura, algumas não. Podem ter cura talvez numa situação em que
ok, a pessoa fez uma automedicação e os sintomas não desapareceram e logo a seguir a pessoa dirige-se a uma unidade sanitária. Agora, o especialista ainda pode investigar, tentar descobrir o que realmente está a criar problemas. Nessas situações, sim, a pessoa ainda pode obter ajuda. Mas tem daquelas situações em que a pessoa se calhar foi mascarando os sintomas por um período de tempo muito longo. Às vezes a pessoa vai a uma unidade sanitária numa situação em que já não há como fazer reversão da patologia. Nessas situações fica muito mais complicado. A outra situação que também gostava de chamar a atenção é a questão das intoxicações, né? com os medicamentos, principalmente naquelas situações de automedicação. Porque muitas das vezes as pessoas não têm certeza das doses, não é, que devem ser administradas, e cada caso é um caso. Não é? Alguém teve uma determinada doença, não é? Determinados sintomas, conseguiu resolver, talvez até com a ajuda de um especialista que prescreveu doses que sejam realmente efetivas ou eficazes para aquela pessoa e aquela situação. Agora, se alguém faz automedicação porque viu sintomas similares, ainda pode correr o risco de se intoxicar. E nessas situações, quando demora, por exemplo, deslocar-se a uma unidade sanitária, pode ficar muito mais complicado de obter uma ajuda, não é? Não, esse aspecto que também queria chamar a atenção, a questão das intoxicações com a automedicação. A presente reportagem e as suas entrevistas não trazem respostas acabadas sobre os fatores da automedicação, podendo ainda existir outros que concorrem para esta situação. No entanto, a resolução dos fatores já identificados por meio de estudos e pesquisas podem minimizar o atual quadro. Este foi o Contacto Direto de hoje. Obrigada pelo seu carinho e também pela sua audiência. Já sabe que na próxima semana temos mais um tema para levar até si. Até lá, reste uma boa semana e boa noite.